49 minutos, quase 5 da tarde, como não poderia ser diferente, o assunto do dia é o início da Copa do Mundo. Mas, como eu sempre digo aqui, tudo é política. Ainda mais em um Mundial que tem os Estados Unidos como um dos países anfitriões, em um momento de fortes tensões internacionais e de debates sobre o papel do governo de Donald Trump no cenário global. Para refletir sobre essas contradições e sobre a relação entre o esporte, poder, geopolítica, recebemos agora o nosso querido advogado criminalista Roberto Tardelli. Seja muito bem-vindo, doutor Roberto Tardelli. Que saudade de Vossa Excelência. Mas olha só a elegância desse homem. Senão você tinha que fazer esse programa de Paris, você tinha que fazer esse programa, sabe? Meus queridos companheiros, minhas queridas companheiras da TVT, muito boa tarde. Estamos já entrando no clima de Copa do Mundo. Eu confesso para você, Dom, que não consigo vestir a camisa amarela. Eu já passei por esse processo aí, tá? Quem me animou foi um operário lá do ABC que hoje ocupa a presidência da República. Ele falou, nós temos que disputar esse símbolo brasileiro aí, não podemos largar na mão do povo, Eu não. Contigo. sei, eu compreendo, mas começa a me dar coceira, sapinho, erisipela, sabe? Sabe, de repente eu começo a olhar assim, começo a ver pneu para todo lado, vela perto de pneu, começo a ter alucinação, sabe? Ô, Tardelli, me deram uma sugestão aqui. Escreve, manda escrever aqui, põe assim, é pra Copa, viu? Só para a Copa. Só pra Copa. Só para a Copa. Bom, Tardelli, querido, como é que você está avaliando? Assim, eu acho que não tem muita surpresa. Nós que temos empatia, temos o coração, né, livre do ódio, etc., a gente fica sempre... vou falar por mim aqui, mas você se inclui nessa, evidentemente. A gente fica sempre com uma esperança que não vá acontecer o pior. E o que a gente está vendo esses dias, o que Donald Trump, o governo dele, tem feito com participantes da Copa, jogadores, comissão técnica, árbitro, etc., é uma coisa, né, que não sei se isso surpreende por tudo que o governo Trump já fez nesse último mandato, mas entristece. Como é que você está avaliando essas questões? Olha, para você ter uma ideia, para os nossos companheiros e companheiras terem uma ideia, quando a Copa se realizou no Brasil, Dom, houve uma lei, a Lei 12.663, que estabeleceu por lei, veja uma coisa, por lei, votada no Parlamento brasileiro, que os competidores, árbitros, funcionários da FIFA, todas aquelas pessoas envolvidas, enfim, na disputa da Copa do Mundo, que é muito mais do que um campeonato. A Copa do Mundo é um festival, certo, de futebol. E essa Copa espetacular, essa agora que ocorre, espetacular, seleção do Curaçao, seleção da Nova Zelândia, seleção do Congo, seleções assim, que a gente não vê normalmente, num festival maravilhoso. Havia no Brasil um direito dessas pessoas de obtenção de visto. O Brasil não poderia, não podia e não fez na Copa do Mundo que aqui se realizou, aquela que nós goleamos a Alemanha por 7-1, né? Não podia recusar-se a dar visto, a causar embaraços na alfândega. Todas as pessoas haveriam de ser bem-vindas, todos que estivessem em ingressos de ingresso para a Copa, os ingressos, teriam já imediatamente o visto concedido. Por quê? Porque nesse festival o que nos interessa é o congraçamento dos povos. Isso foi lindo no Brasil. A Copa do Brasil seria maravilhosa não fosse aquele jogo maldito, né? Que nos traumatizou tanto
né? Porque a gente tem até medo de ver o Brasil jogar na Copa do Mundo hoje. Mas, no aspecto político institucional, o Brasil recebeu todos de braços abertos, todos. Os Estados Unidos, né, que é um país constantemente em guerra, e desde 1942, bom, desde 1942, em algum lugar do mundo, os Estados Unidos sempre esteve jogando bomba. Agora, as bombas que lançam são contra o Irã, que é uma das seleções que vai disputar a Copa do Mundo. São iranianos, jogadores de futebol, são iranianos atletas, são iranianos que estão com a chancela e a embaixada da FIFA. Como que eles não podem permanecer em solo americano assim que acabar a partida? Eles têm que voltar para o México. Eles estão baseados no México, eles jogam nos Estados Unidos, eles têm que voltar. É como se vocês não são bem-vindos aqui. Como que é isso, cara? Como pode, como pode um jogador da seleção iraquiana ficar 6 horas sendo interrogado na aduana americana? Isso é de uma prepotência, é de uma soberba, é de uma estupidez política, né? Que é muito própria de um país que está completamente sem rumo. Acho que eu dei uma travada, Eu ou não? acho que voltou agora. Voltou. Vamos Certo, conferir. Está me ouvindo bem, doutor Tardelli? Está me ouvindo bem? perfeitamente, Ah, ok. Pode seguir então, desculpa. perfeitamente. Bom, como é que pode um jogador da seleção iraquiana ficar retido para interrogatório? O Iraque não está guerreando com os Estados Unidos, o Iraque não é inimigo americano, por que isso? Como que o país recusa a entrada de um árbitro da Somália, o primeiro árbitro somali que vai apitar um jogo de uma Copa do Mundo? O que acaba acontecendo, Tom, é que os Estados Unidos não têm noção do que é o futebol. Hoje eu vi uma outra recomendação que os tais digitais influencers, que eu não suporto, mas, certo, eles estarão proibidos de fazer material, de produzir material nos Estados Unidos enquanto estiverem na Copa, porque isso é considerado trabalho, eles estão lá, não estão lá trabalhando, eles estão lá como visto de turista. Pô, rapaz, por favor, por favor. O mundo festeja o futebol. Os Estados Unidos é o único lugar do mundo, do planeta, onde o futebol não é o futebol, o esporte proeminente. As pessoas com quem eu conversei recentemente com uma pessoa vindo agora dos Estados Unidos, falou assim, ó, parece que vai ter Copa lá, não tem mobilização nenhuma. Rapaz, como é que a FIFA pode determinar a seleção do Haiti que mude o seu uniforme, que faça referência à independência do Haiti? O Haiti foi o primeiro país da América a se tornar independente. Olha, porque não pode ter política. Mas isso não é política. Isso é um orgulho nacional. É grotesco o espetáculo diplomático, institucional que a FIFA e o governo dos Estados Unidos estão dando. É grotesco. Como é que pode uma seleção que está participando da Copa do Mundo, com uma seleção iraniana, olha, vocês vão sair e escorraçam daqui. Vocês não... Isso não existe. É um festival mundial. O globo terrestre hoje parou para ver a abertura da Copa do Mundo. E ainda bem que foi no México. Ainda bem que foi num país festivo, ainda bem que foi num país que ama o futebol, como o Brasil ama o futebol, como a França no futebol, como a Inglaterra, como a Alemanha, né? Como o Congo, como o Senegal, né? O que a gente está assistindo, a gente começa a pensar,
até que o ICE pode interromper. Havia uma previsão, eu falei assim, olha, a previsão está errada, de uma futuróloga que disse que haveria uma abdução geral do estádio. Você chegou a ler. Tem absurdo. Você, olha, essa abdução não vai, mas o ICE pode invadir o estádio, sei lá, e prender os jogadores do. Né? Pois é. Agora, Tardelli, me diz uma coisa. México. O presidente Lula hoje fez uma fala no período da manhã, ele ligou para a presidenta Cláudia lá no México e ele fez uma analogia com 2013. O México está passando agora por uma onda de protestos que parece um pouco com não vai ter Copa de 2013 aqui no Brasil. Você acha que dá para a gente fazer uma analogia, né, próxima dessa do presidente Lula? Olha, eu acho que dá, porque 2013 foi um ano caótico para a gente, né? Então, a gente só foi ter clareza em 2013 bem depois de 2013. E as manifestações começam com uma alteração nas passagens de transporte coletivo, e depois vira aquela explosão da extrema-direita passeando e pastando na rua, certo? Boicotando violentamente a Copa do Mundo. O México tem um governo de esquerda, né? E é um governo muito mais pressionado que o Brasil, porque ele é vizinho dos Estados Unidos. E a extrema-direita lá também age da mesma forma. As coisas são muito parecidas, são muito iguais. Né? Olha, não vai ter Copa. Como não vai ter Copa? Quem não quer ter a Copa do Mundo? São aqueles mesmos grupos, os mesmos grupos do Brasil, que achavam que se a Copa do Mundo, se o Brasil vencesse a Copa do Mundo, a Dilma subiria nas pesquisas, a Dilma, sabe? Como se uma coisa tivesse a ver com outra coisa. O Brasil ganhou a Copa de 70 no México, em plena ditadura militar. Em plena ditadura militar. Ganhamos depois a Copa de 2002. Não houve uma repercussão política. A Copa do Mundo não repercute politicamente, porque ela é uma festa ela é uma festa que passa por todo mundo. De uns anos para cá, que nós politizamos a Copa. De uns anos para cá, que a Copa do Mundo passou a ser um evento geopolítico e não um festival de futebol. É um festival maravilhoso, para o mundo inteiro. Olha, os marroquinos não puderam entrar nos Estados Unidos, foram cancelados os vistos marroquinos, ainda que aqueles que houvessem comprado os ingressos. O Brasil joga contra o Marrocos, está no grupo do Brasil. Com que autoridade, com que espírito, com que situação? Como é que como é que alguém pode fazer isso? Porque a FIFA, ela é um órgão transnacional. Ela tem mais filiados do que a própria ONU. Como é que que monopoliza a venda de ingressos, só a FIFA pode vender ingresso? Você vende os ingressos, certo? Quem compra os ingressos não pode entrar para ver o jogo, por quê? Porque o dono do país lá, o chefe da portaria, não deixou, sabe? Não, Isso é uma vergonha para a própria competição, para o próprio festival. sim, É. E o que mais me assusta e me envergonha também é o silêncio da FIFA. sim. É a FIFA aceitar isso, se fosse, isso é uma manifestação de soberania. No Brasil havia uma lei. Aliás, foi uma das condições impostas para que o Brasil pudesse sediar a Copa do Mundo, foi que o Brasil não colocasse nenhum empecilho para visto, para entrada, para permanência Sim. de torcedores, Protocolo, de funcionários. sim, Certo? A Vila Madalena, aqui em São Paulo, se tornou a esquina do mundo. Tinha gente do mundo inteiro na Vila Madalena. sim. Olha, bom, Agora, como é que eu se preciso te faz? perguntar. Eu preciso te perguntar. O que você acha do resultado
que a seleção brasileira terá nesse torneio que agora, para além dessas questões políticas, tem algumas transformações também, mais seleções e etc. Tem aí essa fase 12 avos, estão chamando de segunda fase. Como é que você está avaliando? Você já, apesar, eu ainda vou te convencer a vestir a camisa amarela, porque essa é uma missão que eu dei para mim aqui. Eu falei, não, nós vamos ter que recuperar essa camiseta. Eu sei que é difícil. Eu estou falando aqui, mas eu tenho uma azul e eu ainda não consegui ter coragem de comprar a amarela. Mas até sábado eu vou precisar resolver. Então, eu vou ter que ficar numa banheira com bicarbonato de sódio, assim, para não pegar, certo? Não é, é além de mim, algumas coisas estão além de mim, sabe? Mas eu acho que primeiro o Brasil precisa recuperar sua legitimidade. A seleção brasileira precisa ser reconhecida como a seleção brasileira. Na verdade, a diferença, e não se trata de saudosismo, crianças e crianças que estão aí nos ouvindo. Quando a gente via a Copa do Mundo, nós sabíamos quem eram os jogadores da Copa do Mundo. Hoje nós escalamos os 11 do Supremo, mas não escalamos de jeito nenhum a seleção brasileira. Porque nós não conhecemos o jogador. Se a gente cruzar com o Breno, com o Sei das Coisas, a gente nem sabe quem é. Se eles não estiverem todos uniformizados, enfileirados e ajuntados num lugar escrito Seleção Brasileira, todo mundo com uniforme da Seleção Brasileira, e se tirar o Vini Júnior de lá de dentro, ninguém sabe quem é. É bem isso mesmo. Se tirar o Vini Júnior, por quê? Porque o jogador brasileiro, ele, com 16 anos de idade, ele não está mais no Brasil. Ele jogou metade do primeiro turno da segunda divisão do Campeonato Catarinense, certo? Sim. Então, primeiro é preciso dar ao Brasil a cara do Brasil. Certo? Olha, aquela seleção que está ali representa o Brasil. Não são um bando de Enzo muito bem remunerados, milionários, riquíssimos, certo? Fiquei assim impressionado. Quando que a gente imaginava que haveria wife and girls, certo? As esposas e namoradas dos jogadores de futebol como uma atração própria, porque, olha, desconectaram. É um mundo de likes. Olha, eu tenho tantos milhões de seguidores, eu tenho, sabe? O futebol, aquilo que nos unia, aquilo que faz a gente cantar no estádio, é aquele jogador que a gente reconhece. Sim. Que a gente via, certo? Que a gente torcia por ele. Sim. Hoje, você fala assim, quem é o jogador, olha, centroavante, você não sabe quem é. Certo? Você não sabe de onde que eles vieram, você não sabe. Você consegue escalar a seleção brasileira de sábado? Ainda que o Ancelotti venha e diga o seguinte: olha, o Ancelotti está dando um show de diplomacia. Ele aprendeu a falar português. Certo? Parabéns a esse homem, sabe? Parabéns a esse homem. Ele dá a entrevista em português, com sotaque, com dificuldade, mas ele dá a entrevista em português. Sim. Isso é admirável. Ele está tentando trazer essa legitimidade para a seleção. E quem é o presidente da CBF? Sei lá. Se encontrar com o presidente da CBF na fila do pão de queijo, você não sabe quem é. Não sabe quem é. É isso. Não sabe quem é. O prefeito de São Paulo fez isso, né? Ele foi numa estação do metrô. O prefeito de São Paulo foi numa estação do metrô e ninguém sabia quem era o prefeito. Um Zé, um medíocre, um cara qualquer aí, sabe? Passamos da primeira fase? Se não passar da primeira fase, botar nós dois lá, mas 3 ou 4 a gente passa, certo? Porque classifica o primeiro, o segundo, o terceiro, classifica o que chegou depois, classifica o que, sabe, teve menos gripe, todo mundo vai classificar. A Copa começa depois dessa fase de grupo. Dessa fase. Agora, o que eu acho impressionante é a gente não conhecer a seleção. Você não conhece. Olha, eu peguei aplicativo essa semana inteirinha. Nenhum motorista de táxi aplicativo conseguiu escalar a seleção, conhecer a seleção. Sabe, no meu data Uber, deu 100%, certo? De absoluto desconhecimento da seleção brasileira, assim.
tirando o Vini Júnior, Sim. tirando o Paquetá, que está jogando agora no Flamengo, que ninguém sabe se vai jogar, se é Aham. titular ou não. O Endrick, que também é reserva, mas é um menino de ouro. É. O resto, Muito bem. ninguém sabe. Quem que Vamos em vai jogar frente. na Vamos ver se lateral a gente direita, na cria. lateral esquerda? Vamos ver se a gente cria essa sinergia aí com a seleção. Vamos ver como é que vai se dar. Sábado promete. Para a gente encerrar, palpite para o jogo de sábado. Brasil-Marrocos. Marrocos? É. Bom, vão tomar. É que agora o VAR dificulta roubar a favor do Brasil, né? Ficou mais difícil roubar a favor do Brasil. É. Porque em E o 82 time a de Rússia Marrocos é perdeu de bom. 2-1. A Rússia perdeu de 2-1 Rasgaram a na Estreia, camisa, mas teve um pênalti escandaloso que não apitaram para a Rússia lá. Desses assim, Sim, que até o juiz de VAR apitaria, né? Mas sim. eu vou chutar aí 2-1 sofrido. Brasil. Sofrido. Brasil. Né? Brasil. Brasil. Torço para o Muito Brasil, bem. claro. Muito bem. Eu vou torcer para dois. Muito bem. Vou torcer para o Brasil e para times da África, certo? Quero ver Senegal, quero ver até Marrocos também, quero ver, certo? Congo. Seria A África do maravilhoso Sul se a gente está tivesse perdendo uma. de 1-0 Tá perdendo, para o México agora. né? Seria E maravilhoso ver expulsaram o um Senegal jogador. campeão mundial. Já pensou num negócio desse assim? Pô. Senegal campeão do mundo? Seria, certo? Muito Seria bem. uma coisa espetacular. Mas vamos Abraço torcer. forte, meu querido. Vamos? Vamos. Quem sabe um desses Enzo dê alegria pra gente. Tá bom? Muito bem. Muito bem. Beijos, Beijo companheiros e grande, querido. companheiros. Feliz Copa do Até a Mundo pra nós. próxima. Vai, Brasil! É. Vamos em frente. 17 horas e 21 minutos.